Parte D agora. Apolo é um dos que dizem ser o escritor aos Hebreus. Certo? Foi sugerido pela primeira vez por Martinho Lutero em 1525 que essa sugestão de que tinha sido Apolo. Muita gente tem aderido a essa posição, que em si é atraente e meritória, sem dúvida alguma, meus irmãos. A única e exclusiva base para tal conjectura é a descrição de Apolo registrada em Atos 18, 24 ao 28. Se você ler Atos capítulo 18, o versículo 24 ao 28, você vai ver que é a única base para se apoiar que o escritor aos Hebreus é Apolo. Ele é descrito como sendo um homem eloquente, nós sabemos disso, e poderoso às Escrituras, e poderoso nas Escrituras. Atos 18 e 24. O seu conhecimento na área de interpretação bíblica poderia se justificar pelo simples fato de ele ser de Alexandria. Ponto e vírgula. Logo, ele teria sido ou ele teria tido algum contato com o conhecimento da escola alexandrina para tal afirmação, para tal posicionamento. Além disso, ele teve contato próximo do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 16 e 12, e Tito 3 e 13. E foi também companheiro dos mais próximos de Paulo, Atos 18 e 26. Então tudo está levando a crer que tenha sido Apolo, de fato, que tinha sido o escritor aos Hebreus. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Essa fusão de amizades e contatos com esses homens poderiam levar Apolo a unir isso tudo, né? A unir tudo isso, produzir a Epístola aos Hebreus e nela conter a linguagem também de Paulo, aprendida por Apolo. Ou seja, se Paulo conversou se Apolo conversou com Paulo, teve intimidade com Paulo, esteve em Alexandria, era eloquente, era conhecedor, então nada mais próximo da gente ser influenciado pela linguagem do amigo e da amiga, seja quem for. E a gente agora começar a produzir algo na linguagem do outro, já que eu vi dessa forma. Nós temos uma tendência de copiar frases, expressões de colegas e amigos, né? E talvez também na exposição de Paulo em 1 Coríntios 1 e 12, 3 e 4 ao 6. E há mais algum ponto forte? Sim. O escritor relata que foi da segunda geração, Hebreus 2 e 3. Ou seja, ele não teria ouvido o evangelho do próprio Jesus. Isso é perfeito. Assim, não poderia ser de nenhuma forma algum apóstolo. Inclusive, o próprio Paulo é eliminado aqui, meus irmãos. Só com essa informação aqui, né? Uma vez que ele recebeu da parte de Jesus o evangelho, e em todas as epístolas, Paulo sistematicamente se identifica como remetente e aponta os seus destinatários. Isso, né? O padrão paulino ele é conhecido por a igreja, por leigos, peritos e doutores, não importa o nível de conhecimento. Agora, o que faz ser Apolo? Agora, o que não faz ser Apolo de fato o escritor aos Hebreus? Acho que é mais 10 minutos, né? É, né? Se tivesse alguma prova, certamente a escola de Alexandria teria de alguma forma preservado o nome dele. Mas, pelo contrário, os cristãos alexandrinos atribuíram a outras pessoas a autoria de Hebreus, mas nunca fizeram menção de Apolo. Então, Apolo ele é descartado historicamente, até arqueologicamente e biblicamente. Por mais que seria meritocracia dele, né, um grande conhecedor das Escrituras. Então, não existe nenhum documento encontrado dizendo que é de autoria de Apolo, para se fazer uma análise comparativa literária. Ou seja, a gente pega os escritos dele e combina com Hebreus. Aí a gente matava a charada. Mas nunca foi encontrado isso. Então, são apenas especulação. Não há nenhuma prova encontrada até hoje de que Apolo tenha estado em Roma ou fosse conhecido na igreja de Roma. Isso é uma prova histórica também. Hebreus está relacionada com Roma, eu já falei, escrita lá ou direcionada. Pronto, benção. Então, saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviaram saudações. Enfim, a autoria de Apolo é novamente descartada. Não há prova que ele esteve em Roma ou
ou nenhuma igreja o identificou historicamente. A autoria epistolar aos Hebreus, cronologicamente, parte E. É dito agora também Silvano. Eita, Silvano foi o autor dos Hebreus? Vamos ver, né? A sugestão de que o autor de Hebreus tenha sido Silvano foi sugerida pela primeira vez no século XIX, apesar de poucos apoiadores até o século XXI. Isso é um fato. Presume-se que o Silvano de 1 Pedro 5,15 é o Silas de Atos 15 a 18. Certo? A premissa básica é que o autor real de 1 Pedro é Silvano, com liberdade completa na composição da sua escrita. Acrescentando ainda a essa premissa, temos as similaridades e combinações entre 1 Pedro e Hebreus, uma vez que ele era um amanuense de Pedro. Traduzindo, para os irmãos que não, alguns que não sabem o que é um amanuense. Amanuense era aquele copista, aquele que estava ali ao seu redor, que copilava, né? Que você falando e o outro, de fato, copiando para você, né? Paulo era Tércio, né? Se não estiver enganado, é Romanos 16 e 22, minha memória está meio ruim hoje. Ele fala sobre isso, que tinha um copista ali, um amanuense. Um amanuense era um trabalho de alguém que estava copiando para o outro, né? Então, Romanos em si e 1 Pedro, de fato, foi escrito por alguém, não foi por Pedro. Pedro ditou e o cara lá falou, né? No caso, Silvano, que era o amanuense de Pedro. E para completar com as proposições, Silas ou Silvano estava com Pedro na composição de 1 Pedro e também foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária e estaria familiarizado com Timóteo. Por isso que Hebreus 13, 23... saber que já estou solto, que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Ou seja, há muita coisa que possa aproximar Silvano, né, Silas, de ser o compositor de Hebreus. Mas a gente sabe que é tudo especulação em cima de especulação, e são várias argumentações sobre isso. Ele tendo vivido em Jerusalém e sendo judeu, ele estaria por dentro do que aconteceu e estava informado acerca do culto no templo. Por fim, a linguagem e alto estilo literário de 1 Pedro o qualificaria para o estilo de Hebreus. De fato, realmente uma coisa uniria a outra, né? Porém, vamos agora aos pontos negativos. Contudo, o que se tem até hoje, você vê que eu construo a argumentação, mas eu quebro ela. Porque a gente tem que entender isso. Não é só, eu acho, sim, mas vamos quebrar ela, vamos ver onde é que ela se desfaz, essa argumentação. Contudo, o que se tem até hoje é somente conjecturas, especulações e inferências. Não há nenhuma citação dos pais da igreja citando Hebreus como sendo de autoria de Silvano. E não se tem nem nunca foi mencionado obra alguma de Silvano. Não existe dentro da história. As diferenças entre as duas epístolas de 1 Pedro e Hebreus excede completamente a linha de semelhanças. Então, assim, não excede, não existe, né? As diferenças são gigantes. Enfim, ainda que Silvano ou Apolo pudesse ter escrito Hebreus, não há evidências suficientes e concretas para dar apoio, né, a tal teoria da autoria, uma vez que seria quase que impossível a igreja não ter mencionado ou até mesmo preservado algum tipo de registro ou tradição em relação à obra de Silvano como autor de Hebreus. 10 minutos. Vamos pular para lá, meus irmãos, que hoje a aula está quente. Já se prepararam para a vigília, né? Peço desculpa aos irmãos pela prolixidade, tá bom, meus irmãos? Desculpa aí, Samuel, os irmãos. Não, tranquilo, graças a Deus tá todo mundo tranquilo aqui, né, pessoal? Alessandro. Amém. Eu amo a palavra, meus irmãos. Eu amo a palavra profundamente. Você não imagina. Se fosse para ficar 24 horas aqui, a gente ficava. Certo? Eu digo a você. Obrigado, meu irmão. Dando continuidade aqui. Priscila. Eita, as mulheres agora vão gostar, viu?